Boa noite, que maravilha poder estarmos juntos mais esse tempo, louvando ao Senhor e cultuando a Ele, que é a melhor coisa que podemos fazer na vida, poder juntos, em comum acordo, adorar o Senhor e cultuarmos a Ele com as nossas vozes, com as nossas intenções, com as nossas palavras, e que tudo que vier a ser feito aqui seja para a glória dele. Creio que você assistiu o vídeo anterior e você deve ter percebido que estamos em campanha de missões. Então, durante todo esse culto, você vai ouvir falar sobre esse assunto. Agora a gente vai orar, vamos iniciar o nosso culto. Curve suas cabeças, vamos fechar os nossos olhos e oremos ao Senhor. Ó Deus santo, justo e fiel, nós estamos em Tua presença nesse momento, mais esse tempo, porque nós queremos cultuar ao Senhor como nós sabemos. E se não sabemos, nos ensina nesse momento. Nos impulsiona a Te adorar como o Senhor merece. Nos perdoa por tudo o que nós fazemos que não é típico nosso, mas nós queremos, Senhor, ser homens e mulheres segundo o Teu coração. Nos limpa, porque queremos entrar em Tua presença com mãos e pensamentos limpos. Eu Te peço, Senhor, que a Tua real presença seja sentida tanto aqui quanto onde os meus irmãos estão. E que a Tua glória seja manifesta onde nós estamos. Porque nós estamos agora entrando em âmbito espiritual com o propósito de Te adorar. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor como um cheiro suave em Tuas narinas por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por nós. No nome de Jesus nós Te oramos assim e no nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Portanto, nesse momento, vamos adorar o Senhor através das canções. E a primeira canção que nós vamos entoar em forma de louvor a Ele vai trazer um texto que nos diz assim: a Tua presença em mim é a melhor coisa que eu posso ter. Então você pode adorar o Senhor, uma canção nova, mas que traz um texto maravilhoso, uma mensagem maravilhosa para os nossos corações.
meus dias viverei, pra naquele dia então te ver. Nada neste mundo satisfaz, pois tua graça sei não cessará. Nada neste mundo satisfaz, pois tua graça sei não cessará. Pois tua graça sei não cessará. Maravilha poder render louvores ao Senhor. Nesse momento eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8, e nós vamos ler os versos 34 e 35, que diz assim: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Aleluia. Glória a Deus por isso.
esse é o momento também de nós adorarmos ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. Então você tem a oportunidade de fazê-lo nesse momento, através da conta da igreja, do Pix, do QR Code que está aqui. Mas hoje é um dia muito mais especial porque, como nós já falamos, nós estamos em campanha de missões. Então, se você quiser abençoar os missionários e a Junta de Missões Nacionais e Mundiais, aqui vai estar um QR Code exclusivo para isso. Você pode fazer através dele. Que Deus te abençoe assim e eu quero orar por você nesse momento. Senhor, nós te adoramos ainda através dos nossos dízimos e ofertas e eu te peço que o Senhor cubra de bênçãos cada um dos meus irmãos e que não deixe faltar nada em seu celeiro, em sua mesa e que eles possam sustentar as suas famílias de uma forma digna. Eu te oro também pelos missionários que talvez estão passando necessidade neste momento e que o Senhor possa suprir eles de todas as coisas que eles precisam para viver dignamente e que pessoas se levantem para abençoar as suas vidas financeiras e que eles possam continuar desenvolvendo o seu ministério e que não seja por falta de recurso, mas que o Senhor possa levantar pessoas com um coração de servo para abençoá-los e a tua obra continuar sendo desenvolvida e o teu evangelho continuar sendo pregado. Eu te oro assim agradecido porque nós sabemos que sempre seremos respondidos segundo a tua vontade e segundo o teu querer. No nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos, muito bom poder estar mais uma vez aqui compartilhando um pouquinho da palavra de Deus com vocês. É sempre um privilégio falar da obra missionária, do que Deus tem feito no mundo. E eu quero desde já agradecer em nome de todos os missionários de missões mundiais, das suas ofertas, das suas orações, porque tem nos sustentado no campo missionário. Agradecer porque esse ano de 2020 foi um ano muito difícil, mas graças a Deus, nenhum missionário voltou do campo por falta de sustento ou por motivo de doença. E nós glorificamos o nome do Senhor por isso. E você faz parte disso. Você contribuiu, você orou para que isso acontecesse. E glória a Deus por isso. Muito obrigado. E pelo contrário, mesmo em todo esse contexto de pandemia, a obra do Senhor Jesus, ela não parou. Ela não parou, ela continuou para a glória de Deus. E nós somos muito gratos a Deus e a cada um dos irmãos que tem nos sustentado, tem segurado as cordas para que a obra missionária pudesse continuar. E eu tenho alguns números para poder apresentar para os irmãos. Nesse ano de 2020, foram mais de 43 mil conversões para a glória de Deus. Os nossos missionários não retornaram do campo por esse contexto de pandemia que estamos vivendo, mas continuaram trabalhando para que a obra, o nome de Jesus fosse anunciado. E mais de 43 mil pessoas aceitaram a Jesus como seu Salvador. E mais de 3 mil pessoas se batizaram para a glória de Deus e são hoje nossos irmãos em Cristo Jesus. E isso, irmãos, para nós é motivo de glorificarmos ao nome do Senhor, porque isso é inédito. Nos últimos anos nós não vivemos a situação que nós temos vivido nesse ano de 2020 que nós vivemos. E para nós é motivo de muita alegria saber que Deus esteve nos sustentando, que Deus esteve conosco, esteve em todos os momentos cuidando de cada um de nós. E nós estamos aí para uma nova campanha de Missões Mundiais 2021, que tem como tema Viva o Poder de Transformar. Na nossa divisa, o nosso versículo da nossa divisa esse ano está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 7, que diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em algumas versões está de equilíbrio.
E Deus nos deu esse poder para poder transformar vidas, esse poder tão transformador, esse poder de Jesus, esse amor de Jesus para com as nossas vidas, é o que nos dá força, é o que nos dá fé para cada dia nós continuarmos levando a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. E esse equilíbrio que faz com que nós tenhamos sabedoria para poder falar de Jesus para essas pessoas em contexto de perseguição religiosa. Muitos dos nossos missionários estão em lugares onde é proibido falar. Eu mesmo já estive lá. E nós precisamos que Deus nos dê sabedoria para poder falar no tempo certo, na hora certa, porque Deus nos deu esse poder. Deus não nos fez covardes, mas Deus nos deu espírito de ousadia para poder pregar a sua palavra. E mesmo dentro desses contextos, onde a igreja é perseguida, onde os nossos irmãos, muitos pagam com a vida o preço de pregar o evangelho. E nós não podemos nos acovardar. Mesmo com tudo que tem acontecido no mundo, nós precisamos continuar. Os nossos missionários em 2020 continuaram levando esperança, levando o poder de transformar. E nós vamos continuar em 2021, porque a palavra, a pregação da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, ela não pode parar. E nós vamos continuar levando esse poder, nós vamos continuar vivendo esse poder maravilhoso que transforma as vidas, que é Cristo Jesus. E queremos convidar você a continuar conosco em 2021, nas suas igrejas, com seus irmãos, levando o poder do Evangelho, que nós possamos viver o poder de transformar. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Graças rendemos ao nome do Senhor. Esse é o nosso momento de intercessão, também um momento de informativo missionário. Mas antes de trazer algumas informações e interceder ao Senhor, gostaria de ler com os irmãos aquilo que a Escritura nos diz em Isaías capítulo 55, verso 8. Ele diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós estamos em plena campanha missionária. Viva o poder de transformar. Uma campanha que veio trazer informações chocantes para a nossa igreja, para a nossa denominação, para nossas vidas. Enquanto o mundo parou em 2020 por conta da pandemia, a vida do missionário que você ora, que você contribui, não parou. Deus jamais desamparou os seus servos. Deus jamais deixou que o seu servo mendigasse o pão, sempre com o seu sustento missionário, mas também as suas ações e os seus projetos colocando em prática. Como disse a nossa missionária Tatiana de Missões Mundiais, missionária mobilizadora da nossa Junta de Missões Mundiais, em torno de 40 mil pessoas foram alcançadas pela graça do Senhor Jesus. E dessas 40 mil, algumas já foram, centenas já foram batizadas e estão trabalhando já em alguma igreja espalhada no mundo. Isso é um momento de agradecer ao Senhor. Também é um momento de pararmos e refletir. Eu creio que você está olhando agora aqui na tela um informativo que traz sobre o sustento missionário. Meus irmãos, de 70% dos missionários que estão no campo, sejam os missionários do campo, missionários nativos, assim como os missionários brasileiros, que saem da sua terra e vão para outro local, outras nações. Desses 70%,
ganham apenas $100 por mês, convertendo para a nossa moeda R$ 600. Sendo que no máximo desses 70, 30% ganham um pouco a mais do que $100. Meus queridos, é o momento da gente pensar, é o momento da gente refletir. Podemos alcançar uma oferta que vai ser recolhida no dia de encerramento da nossa campanha, no próximo mês, que possa sustentar um missionário durante o ano. Um missionário, durante o ano, ele é sustentado em torno de $1.200, ou seja, convertendo R$ 7.200. E nós somos capazes, não apenas de sustentar e tirar uma oferta para sustentar esse missionário, assim também a gente possa estar adotando o missionário, para que seja da nossa igreja, venha ter uma contribuição anual para que ele possa estar sendo sustentado. Quem sabe até muito mais do que $100. Depende de mim? Sim, depende também de você. E eu espero que você reflita em tudo que você ouviu, que a Mariana trouxe de informações, de tudo que você está olhando nessa tela, para que no dia do encerramento da nossa campanha possamos ter um grande recolhimento de ofertas de amor para missões. Esse é o momento também de louvar ao Senhor, de glorificar ao Senhor, pelo que o Senhor tem feito na vida do seu povo, trazendo em especial o que o Senhor fez na vida da família Rocha, a vida do nosso pastor Hamilton, a sua esposa, irmã Deise, a nossa irmã, a nossa querida irmã, a nossa líder, a nossa conselheira, está em casa. Agora, numa segunda etapa de restauração, de restabelecimento de tudo aquilo que ela passou. A grande batalha já passou, mas a nossa batalha em oração devemos continuar. Vamos continuar orando pela sua vida, mas nesse momento de intercessão desse domingo, é o momento de agradecer ao Senhor pelas vitórias dadas à família do nosso pastor, à família Becalhau e aquilo que ele tem feito de tantas outras pessoas que venceram o Covid. Vamos nesse momento, vamos orar? Pai de infinita bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor tem realizado no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Louvamos o teu nome porque o Senhor não desampara os seus. A tua palavra diz isso. Os missionários estão no campo, de saber que nenhum retornou por ter passado por algum tipo de alguma doença grave. Mas o Senhor acolheu, protegeu, e eles continuaram o seu trabalho e os frutos foram colhidos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor dá o sustento, dá a provisão a eles todos os meses, todos os dias. Mas que possamos refletir um pouco, que nós podemos ajudar muito mais daquilo que eles podem receber. Também é o momento de louvar ao Senhor e agradecer pelo que o Senhor realizou na vida da nossa querida irmã Deise. Ó Deus, só temos a dizer muito obrigado. Mas é o momento, Senhor, a segunda parte da sua restauração, que o Senhor possa estar conduzindo toda essa parte, todo esse momento, para que em breve ela possa estar conosco, celebrando e testemunhando do que o Senhor fez em sua vida. Obrigado porque o Senhor cuidou do nosso pastor, cuidou da sua família e não desamparou a tua igreja. Agradecemos a ti, no eterno e doce nome de Cristo Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Nesse momento é um momento da nossa reflexão, da nossa palavra, é um momento da exposição das Sagradas Escrituras, daquilo que o Senhor há de falar conosco através da sua palavra. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no Cartas de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler apenas 2 versículos dessa carta, o versículo 16 e o versículo 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17. Acompanhe comigo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar? Pedimos a orientação do Senhor, ó Pai Todo-Poderoso, para com a exposição da Tua palavra. Esconde-me atrás da Tua cruz, perdoa os meus pecados, abre o nosso coração e o nosso entendimento para que a Tua palavra venha trazer transformação em nossas vidas. Obrigado porque nós temos a Tua palavra livremente e podemos proclamá-la, seja pela uma mídia social, seja presencial. Obrigado, Senhor. Agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Pois não me envergonho do Evangelho. O tema da nossa reflexão dessa noite, da nossa mensagem dessa noite, é não se envergonhe do Evangelho. Por que se envergonhar? Por que ter vergonha daquilo que foi trago a nós, que nos trouxe vida? Como o autor de Efésios nos diz, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o Evangelho nos trouxe essa vida. Mas antes de pararmos para ouvir aquilo que o Senhor traz aos nossos corações, através desse texto que nós lemos, eu gostaria que a gente parasse um pouco para saber um pouco do pano de fundo desse texto. Daquilo que estava acontecendo no período, daquilo que aconteceu e por que Paulo escreveu esse texto. Devemos entender que Paulo foi o autor da carta, escrita entre os anos de 57 a 59, lá em Corinto. E ele destinou aos irmãos da igreja de Roma, mas não se sabe ao certo de qual foi o tempo que essa igreja foi plantada, como ela começou ali, porque Paulo não foi o seu fundador, muito menos Pedro. A principal hipótese que pode ser levantada é que esta carta, foi os romanos que escreveram essa carta, os estudiosos, é que essa carta foi por um grupo de judeus que moravam em Roma e foram convertidos em Pentecoste, lá pelo Pentecoste. Então essa carta foi escrita provavelmente por esse grupo de judeus que estavam ali no momento da descida do Espírito Santo, ali no Pentecoste, e eles foram convertidos e eles estavam em peregrinação em Jerusalém. Na época em que Paulo escreveu esta carta, a igreja de Roma aparentemente não estava sofrendo nenhum tipo de perseguição, nem pelos judeus, nem pelos romanos. Além dos judeus convertidos, a igreja era composta também pelos gentios, como diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 13. Ao escrever esta carta, Paulo tinha planejado visitar esta igreja, a igreja de Roma. Contudo, havia sido impedido em razão dos seus labores na região ao redor do mar de Egeu. Seu propósito era visitá-los e repartir com eles um pouco dos seus ensinos, do seu dom espiritual. Paulo pretendia também ganhar o apoio da igreja de Roma para os seus planos missionários, justamente em relação à Espanha. Ele tinha acabado sua obra missionária de pregar o evangelho desde Jerusalém e arredores até Ilírico, como diz, você pode observar lá no capítulo 15, versículo 19. E também concluído o levantamento da oferta para os pobres da Judéia. Estava se preparando para ir a Jerusalém, provavelmente isso ocorreu no ano que ele deixou Éfeso, em sua terceira viagem missionária, quando estava na Grécia, Atos capítulo 20, versículo 1 e 2. A introdução deste texto que nós lemos, podemos dizer que a comissão de Paulo como apóstolo de Jesus, o Messias, o motiva a usar os seus dons para fortalecer a igreja de Roma, com uma explicação detalhada sobre o Evangelho.
por meio do qual o dom divino da justiça é revelado e recebido pela fé no Filho de Deus encarnado. Algumas perguntas podemos levantar aqui sobre o texto que nós acabamos de ler e sobre aquilo que nós vamos refletir. Uma das perguntas é: qual é o evangelho que tem sido propagado nos dias atuais? É uma pergunta que nos deixa um pouco preocupado pelo que nós temos observado. A outra pergunta é: por que tanta vergonha que nós temos observado para anunciar o evangelho? Por que as pessoas têm tanta vergonha em anunciar o evangelho? Aí surge a última pergunta: como entender o evangelho se de fato não conheço? São 3 perguntas que podemos refletir, que está baseado dentro desse texto que nós acabamos de ler. E essas são as razões que nos vão impulsionar a refletir sobre esse texto e extrair deles algumas conclusões sobre o evangelho, que é o poder de Deus que nos tornou justos. Como ideia central que fecha esse texto, nós podemos dizer que a confiança de Paulo no poder do evangelho para dar salvação por meio da fé pela imputação da justiça divina lhe dá coragem para proclamar. Lhe dá coragem para proclamar o evangelho. Mas por meio de quê? Da salvação que foi imputada pela justiça de Deus. A estrutura desse texto está baseada em 3 partes. A primeira parte é na parte A do versículo 16, que diz que por que não me envergonho do evangelho. A segunda parte está na parte B do versículo 16, que é sobre o poder do evangelho. E a última parte da estrutura está no versículo 17, que vai falar sobre a justificação pelo evangelho. Então, para entrarmos dentro da nossa reflexão, da nossa parte que nós vamos estar trazendo a exposição, vamos parar e ler a parte A do versículo 16, que diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho. Como diz na tradução, na versão transformadora, a nova versão transformadora, a NVT, ela diz que pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo ele começa aqui a antecipar uma objeção, declarando de antemão que não se deixava intimidar pelos escárnios dos ímpios. Ao afirmar que não se sentia envergonhado em relação ao evangelho, ele insinua que o mesmo era fato desprezível aos olhos do mundo. E se pararmos para analisar essa parte, nós devemos entender por que as pessoas desprezam o evangelho, o anúncio da palavra de Deus. O evangelho era identificado com um carpinteiro judeu pobre que fora crucificado. Os romanos não cultivavam qualquer tipo de apreciação especial pelos judeus. E a crucificação, para eles, era uma forma de execução mais abjeta, ou seja, desprezível, reservada a criminosos. Por que deveriam crer num judeu que havia sido crucificado? Roma era uma cidade altiva, e o evangelho vinha de Jerusalém, a capital de todas as nações minúsculas que Roma havia conquistado. Os cristãos daquela época não faziam parte da elite da sociedade, não. Os cristãos eram pessoas comuns e até mesmo escravos. Roma teve muitos grandes filósofos e suas filosofias. Por que dar então atenção a uma fábula sobre um judeu que ressuscitou, que morreu, que ressuscitou dentre os mortos? Meus amados irmãos, aos que eu se envergonho do evangelho, mas também aos que são vergonha do evangelho. E, por fim, àqueles que não se envergonham do evangelho. Que nós possamos estar nessa última parte, aqueles que não se envergonham do evangelho. Então, vendo tudo isso, como é que nós podemos definir o que não é evangelho, de fato? O que é que não é evangelho? A primeira coisa é que evangelho não é prosperidade, não é evangelho de prosperidade. Esse evangelho de prosperidade, ele promete conforto, mas o verdadeiro evangelho é sacrifício. Ele traz sucesso, mas o evangelho verdadeiro é renúncia. Ele traz riquezas na terra, mas o evangelho de Jesus é bem-aventurança no céu. Outra coisa que nós podemos afirmar que não é evangelho,
O evangelho não é um evangelho centralizado em milagres e prodígios. Pregam a cura e não arrependimento, milagres e não uma fé salvadora. Pregam sobre supostos direitos que o homem tem e não sobre a necessidade que esse próprio homem de se arrepender. O que também nós podemos observar que não é evangelho, que o evangelho não é um evangelho de descompromisso com Cristo. Meus queridos irmãos, esse tipo de evangelho, eles professam o nome de Cristo com seus lábios, mas eles negam com suas obras. Chamam Jesus de Salvador, mas não obedecem como o verdadeiro Senhor das suas vidas. São pessoas que frequentam igrejas, mas não mudam de vida, professam uma coisa, mas praticam e vivem outras. Há um abismo entre o que dizem e o que fazem, entre a sua teologia e a sua vida. Uma coisa que nós podemos atentar é que há hoje muita adesão e pouca conversão. Muitos olham para o evangelho como se estivesse contemplando uma obra de arte, pendurada numa parede, mas não vivem aquela arte de verdade em suas vidas. Apenas contemplam o evangelho, mas não têm vida do evangelho. Há muito ajuntamento e pouco quebrantamento. Há muito barulho carnal e pouco choro pelo pecado. Os crentes entram para o evangelho, mas uma coisa que nós devemos atentar, o evangelho não entra neles. O teólogo Karl Barth, um teólogo alemão, ele vem nos advertir o seguinte: o evangelho não é uma verdade ao lado de outras verdades, mas é a verdade que questiona, que afere todas as demais verdades. O evangelho é dobradiça e não folha de porta. O evangelho não precisa ser defendido, nem suportado ou carregado. É ele que defende e suporta aos que proclamam. Esse é o evangelho. É isso que nós queremos trazer nessa noite. É isso que Paulo está falando a carta aos Romanos, o que é o evangelho. Por isso é que ele não se envergonhava do evangelho. Porque o evangelho ele não precisa ser defendido, nem suportado, nem carregado, como diz Karl Barth, mas o evangelho é ele que defende e suporta aos que proclamam o seu nome. A segunda parte da nossa reflexão, da nossa mensagem dessa noite, se baseia no poder desse evangelho. Olha o que diz a parte B do versículo 16. Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é o poder. Aí eu te pergunto, por que então se envergonhar deste evangelho, que é o poder? Por que se envergonhar do poder do evangelho? Essa era a coisa da qual Roma mais se orgulhava, era do poder. A Grécia, ela tinha suas filosofias, mas Roma tinha poder. O temor de Roma pairava sobre o império como uma nuvem. Afinal, não eram conquistadores? Não havia legiões romanas apostadas ao mundo ao todo conhecido naquela época? Mas, com todo poderio militar, Roma ainda era uma nação fraca. E o filósofo Sêneca, ele chama Roma de uma fossa de iniquidade. E o escritor Juvenal chama de esgoto imundo, inundado pelas escórias do império. Os romanos não estavam sempre se vangloriando pelo seu poder, pela força que haviam conquistado? Mas há algo que Paulo quer trazer no coração dos romanos, que é um poder que eles não conhecem, que é um poder que não é um poder que conquista as questões humanas, que é um poder que conquista as questões espirituais, coisas eternas. E Paulo quer trazer para eles sobre isso, sobre o poder de Deus para uma salvação. A salvação daquele que estava perdido para ser achado pela graça. Nós podemos observar que a necessidade mais urgente dessa mensagem e imperativa da alma não é renome terreno, mas traz paz, traz alegria, glória para hoje, amanhã e o futuro sem fim. Comparando o poder de Deus, quão frágil é o poder de Roma? Ou de qualquer
parte qualquer horte dessa terra. Os exércitos destroem terrenos. As guerras matam. As guerras acabam. Mas uma coisa é certa, que o evangelho é o único que salva. O evangelho é aquele que salva. E notemos bem o quanto o valor que Paulo traz e atribui ao ministério da palavra, ao declarar que Deus exerce esse poder nela para a salvação. Nós podemos observar no texto que ele diz que ele não se vergonha do evangelho, porque esse evangelho é o poder de Deus para salvar, e para salvar necessita que possa ser anunciado, proclamado. E quanto que Paulo traz esse valor ao ministério? Ele não está aqui falando de alguma revelação secreta, e sim de uma pregação por meio de uma expressão verbal que vem de lábios. Não são estratégias ou meios. É anúncio, é falar de Cristo, é dizer ao mundo, é proclamar ao mundo, é estar anunciando em palavras aquilo que Deus deixou. É isso que Paulo quer trazer aqui. O evangelho deveras é oferecido a todos para a salvação, mas o seu poder não se manifesta universalmente. Não. Claramente, a maior manifestação do poder de Deus é para trazer os homens à salvação e de transformar a sua natureza, dando-lhes uma vida eterna por meio de seu Filho Jesus Cristo. Paulo ele usa um substantivo aqui chamado soteria, ou seja, salvação. A ideia básica por trás desse termo é de libertação ou de emergência. E o ponto aqui é que o poder de Deus na salvação resgata as pessoas do castigo final, do pecado, que é a morte espiritual, estendido para uma separação eterna de Deus. E se você que está aí em casa tem dúvidas, que se de repente encerrar todas as coisas neste mundo, para onde você vai, eu quero te trazer uma certeza. Apenas a palavra do Senhor, apenas o evangelho, apenas o poder de Deus te traz essa salvação e te traz essa certeza ao seu coração. Meus amados irmãos e queridos amigos que estão nos assistindo, a salvação através de Cristo é a mão poderosa de Deus. A sua salvação traz libertação da infecção espiritual de uma geração perversa, como diz Atos 2:40. Da perdição, do pecado, da ira de Deus, como diz Romanos 5:9. Traz libertação para os homens de sua ignorância espiritual bruta e voluntariosa, como diz Oséias 4:6, 2 Tessalonicenses 1:8. Ele traz uma libertação da escuridão da falsa religião, como diz Colossenses 1:13. Mas de tudo isso a salvação traz apenas aqueles que creem no seu nome. Como diz no texto, que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse crer aqui não é um crer de dizer assim, eu creio em Jesus, só de boca para fora. É um crer de mudança de vida. É um crer de atitude, mudança de mente, mudança de coração, mudança de um ser todo, de sua vida por totalidade. É isso que Paulo quer trazer, não é um crer de boca para fora. Como eu disse lá no início, dentro da nossa introdução, como é que está sendo pregado o evangelho? Será que realmente conhecemos o evangelho que está sendo pregado? Realmente nós conhecemos o Deus que nós servimos? É um tempo difícil que nós estamos vivendo. É um tempo onde a igreja poderia estar mais junta, mais coesa, mais unida. E o que nós temos observado muitas vezes é que a igreja está mais dispersa, está mais distante. Nós devemos parar para refletir o que nós temos feito. Nós assistimos um vídeo onde uma missionária diz que uma pandemia de 2020, quando o mundo parou, os missionários não pararam de anunciar o evangelho e pessoas foram salvas por Cristo Jesus. Existe um missionário na Itália que, quando tudo se fechou na Itália, a igreja foi o momento que a igreja mais cresceu, aonde depois ele realizava batismos quando voltou da
do lockdown ali na Itália. A última parte da nossa reflexão dessa noite, nós vamos falar sobre a justificação do Evangelho. Versículo 17. Lê comigo. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse versículo 17 é o versículo-chave dessa carta. E nele Paulo anuncia o tema justiça de Deus. E esse termo de justiça nós podemos olhar em vários tipos de variações. Mais ou menos entre 60 vezes nessa carta, como justo, justificação, justificado. A justiça de Deus é revelada no Evangelho pela morte de Cristo. Deus revelou sua justiça ao punir o pecado. E na ressurreição de Cristo, ele revelou a sua justiça ao oferecer a salvação aos homens, a salvação ao pecador. E nós podemos destacar aqui 3 importantes verdades dentro desse texto. A primeira verdade é que o Evangelho se revela na justiça de Deus. E Paulo diz que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens. Versículo 18. Mas a justiça de Deus se revela no Evangelho. A ira de Deus se revela nos homens, na perversão dos homens, na impiedade. Mas a justiça se revela no Evangelho. Meus amados, Deus é justo. É tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E justo de todas as suas obras. Sendo justo, ele não inocenta o culpado. É por isso que não há, a palavra diz que não há um justo, nem um justo sequer. Não há ninguém por inocente. Todos nós, um dia passaremos diante dele como juiz. Meus queridos, sendo justos, ele julgará todos com justiça. Eu e você seremos julgados pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelas nossas práticas, pelo que temos feito e o que nós não temos feito. O Evangelho revela a justiça de Deus imputada em nós. O que não conseguiríamos fazer, Deus ele fez por nós. Louvado seja o nome do Senhor em Cristo Jesus. Ele veio ao mundo como nosso fiador, representante substitutivo. Deus fez cair sobre ele a nossa iniquidade, capítulo 53 de Isaías. Ele foi ferido pelos nossos pecados, transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi ferido, e Deus fez o enfermar, e naquele momento ele se tornou pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Do alto da cruz, o corpo ferido, músculos esmagados, dores alucinantes, um corpo coberto de sangue. Ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? O pai naquele momento não pôde ampará-lo. Não havia beleza nele. O pai escondeu o rosto dele e a lei exigiu a sua morte. O universo começou a entrar em colapso, o céu se escondeu, o rosto e as trevas ao meio-dia. A sua agonia foi indescritível. Ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. No entanto, quando o inferno pensou que estava alcançando a grande vitória, Jesus deu um brado de vitória na cruz. Está consumado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele então esmagou a cabeça da serpente, triunfou sobre principados e potestades, pegou o escrito de dívida que era contra nós, rasgou, anulou, encravou na cruz. A justiça, a justa justiça por nós foi feita. Esse evangelho se revela na justiça de Cristo. A justificação é mais do que um perdão. Cristo não apenas cancelou a nossa dívida pagando completamente por meio do sacrifício substitutivo, mas também Deus depositou em nossa conta uma infinita justiça de Cristo, de tal forma que estamos completamente quites com a lei, com a justiça divina. O perdão e a imputação da nossa dívida a Cristo.
O perdão é a imputação da nossa dívida a Cristo. A justificação é a imputação da justiça de Cristo por nós. Louvado seja o seu nome. Meus queridos, o Evangelho revela a justiça de Deus revelada pela fé. Olha o que ele diz no versículo 17. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus é recebida pela fé e não operada pelas obras. Não é o que você faz que vai agradar o coração de Deus, mas é a fé que é recebida, a fé que você tem nele. O justo vive pela fé. A nossa justiça não é a nossa própria, mas é a justiça de Cristo que é imputada e por nós recebida mediante a fé. Meus amados irmãos, atentem bem, a fé não é a base da justificação, mas seu instrumento de apropriação. O homem não é salvo por causa da fé, como nós vimos por aí. Eu sou homem de fé, eu tenho muita fé na minha vida. Não é isso que salva o homem, mas é mediante a fé. A salvação vem do Senhor. A salvação vem dele. John Stott descreve gloriosamente essas palavras escritas no versículo 17. Olha o que ele diz. Parece legítimo afirmar, portanto, que a justiça de Deus é a iniciativa justa tomada por Deus ao justificar os pecadores consigo mesmo, concedendo-lhes uma justiça que não lhes pertence, mas que vem do próprio Deus. A justiça de Deus é a justificação justa do injusto, sua maneira justa de declarar justo o injusto, pela qual ele demonstra a sua justiça e, ao mesmo tempo, ele nos confere justiça. Ele o fez por intermédio de Cristo, o justo que morreu pelo injusto. E eu e você éramos esses injustos. E por meio da morte de Cristo, por meio do seu sacrifício, por meio da salvação que vem dele, nós fomos declarados justos. Não porque a gente merecia. Por meio da sua graça imerecida, nós fomos declarados justos. E por aplicação daquilo que nós refletimos nessa noite, eu gostaria de citar um texto do livro Deus é o Evangelho, de John Piper. E ele diz uma coisa interessante nesse livro. O Evangelho é a revelação da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Evangelho é a manifestação auto-autenticadora da luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O maior bem no Evangelho é o dom de ver e experimentar a glória de Deus em Cristo para sempre. Isto é extremamente importante se queremos usar o Evangelho biblicamente, no evangelismo, nas missões e no ministério da igreja para santificar os crentes. A santidade do crente e a conversão de pessoas perdidas depende de ver e experimentar a glória do Evangelho de Deus. Então, meus queridos irmãos, por que se envergonhar? Por que esconder o seu rosto? Por que não assumir sua identidade em um meio que você convive? Por que realmente não falar para as pessoas o que você é por quem te transformou? Por quê? De tudo que você ouviu nessa noite, faça valer a pena essa semana se alguém ouvir da sua boca que Cristo tem um plano para a sua vida. Fale do Senhor Jesus para alguém. Proclame o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Aquele que é proclamado, anunciado, aquele que Cristo fez por nós. É como diz o apóstolo Paulo, porque a justiça de Deus é revelada no Evangelho de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. E que a salvação vem de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Curve sua cabeça. Pense um pouco, reflita um pouco no que você tem feito como cristão nos dias atuais. Eu e você, o que nós temos feito? A pandemia que não está deixando a gente proclamar o Evangelho?
É porque as igrejas estão fechadas? É porque eu não posso me aproximar das pessoas? É o porquê disso? É o porquê daquilo? Não há justificativa. A proclamação do Evangelho vem por meio da transmissão, vem por meio do anúncio. Quer seja aquilo que o Senhor tem para te dar. Os meios e as estratégias, anuncie o Evangelho. Vamos orar? Pai, nós te somos gratos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela não é calada. O inimigo pode até querer calar a nossa voz, mas a tua palavra é viva e eficaz, como diz as Escrituras. Senhor, que ela possa chegar nessa noite em corações que realmente estejam necessitando e aqueles também possam ser transformados. Que possamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós possamos praticar o verdadeiro evangelho em nossas vidas. Abençoe a vida da nossa igreja. Ó Deus, traz um grande avivamento. Que vidas possam vir, ó Pai, se curvar e se render aos teus pés. Que possamos, ó Pai, ter um grande avivamento no meio da tua igreja, no IB Calhau. Ó Deus, abençoe, ó Pai, a todos. Sejam, ó Pai, do menor até o mais idoso da nossa igreja, possa experimentar o que o Senhor irá fazer no nosso meio. E principalmente possamos estar refletindo no nosso próprio eu, para a transformação de vidas. Somos gratos a Ti por todas as coisas que o Senhor tem feito. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvífica do Senhor Jesus Cristo, e as consolações do Teu Espírito recaia sobre a Tua igreja, espalhadas nesse mundo, muitas delas perseguidas, mas que possam estar fazendo a Tua santa e suprema vontade. Em Cristo Jesus é que nós te oramos. Amém.